Olá, estudantes! Vamos à nossa primeira aula pelo Google Meet. O tema dessa nossa aula vai ser Geometria Espacial. Tema este que tem grandes aplicações no nosso cotidiano. Inclusive, no Enem, esse tema é muito cobrado. Mas antes de começar a nossa videoaula, eu quero fazer alguns esclarecimentos. Os professores e a escola têm trabalhado muito para tentar melhorar o aprendizado de vocês. Mas, para que esse aprendizado aconteça, é necessário a contrapartida dos alunos, e nem sempre isso acontece. Eu vou citar 3 exemplos para ficar bem claro para vocês. O primeiro, os alunos reclamam muito do acesso ao Google Sala de Aula. Às vezes não conseguem ou não entendem como fazê-lo. Então, alguns professores fizeram uns tutoriais para tentar ajudar os alunos nessa questão. Porém, até agora, em média, 10 alunos apenas acessaram cada um desses tutoriais, que é algo muito pouco, pois nós temos aproximadamente 450 alunos em nossa escola. Então, só 10 alunos? Só esses 10 tinham dúvidas? Não faz sentido. O segundo caso é o seguinte: os alunos também reclamam que os conteúdos são difíceis e que não tem devolutiva. Então, eu posso falar por mim, o meu caso. Os outros professores eu não sei, cada um trabalha de uma maneira. Semanalmente, eu faço uma correção e posto para os alunos terem a devolutiva dos exercícios. Então, toda a correção de cada exercício eu estou passando para os alunos. Só que semanalmente apenas 15 alunos veem essas correções, que é muito pouco, visto que eu tenho 72 alunos nas terceiras séries. Então só 15 veem as devolutivas dos exercícios. Ok? E o terceiro e último é o mural lá do Google Sala de Aula. Ele às vezes parece que está meio morto, porque nem sempre eu tenho o retorno dos alunos. Vou dar um exemplo bem claro. Na sexta-feira eu postei algo sobre o Portal do Saber, que é um portal da internet administrado pelo INPA, Referência em Matemática no Brasil, e eu não tive nenhuma devolutiva dos alunos. Esse portal poderia ser um meio de vocês estarem tirando mais dúvidas ou aprofundando os conhecimentos em matemática. Então, o que eu quero exemplificar com isso? Que para que esse aprendizado aconteça, vocês, estudantes, têm que ser mais ativos nesse processo de ensino-aprendizado. Senão, infelizmente, a gente não vai ter os resultados que gostaríamos, ok? Mas vamos à nossa aula, que é o que nos interessa hoje. O tema é geometria espacial, como eu já havia falado. E aí, em geometria espacial, tem 3 conceitos que eu vejo que os alunos têm muita confusão. Eles não conseguem diferenciar uma coisa da outra. Essas 3 situações desses conceitos eu coloquei aqui no quadro, que é o conceito de comprimento, de área e de volume. Vamos primeiro ao comprimento. O que seria o comprimento? O comprimento é uma distância medida entre um ponto e outro, e essa distância ela é medida com alguma unidade. Por exemplo, aqui no meu segmento, eu fiz traços onde de um traço até o outro tem a mesma distância, e cada uma dessa distância eu posso chamar de uma medida. Então esse pedacinho é alguma medida. Eu posso inventar uma, eu mesmo, ou usar alguma que já existe. Por exemplo, um metro, centímetro, quilômetro, jarda, polegada, não importa a medida, desde que eu vou medir a partir de unidades iguais. Então a gente mede distância com essa medida de comprimento. O segundo conceito é a área, onde os alunos confundem muito com comprimento. A área é uma coisa totalmente diferente. No comprimento, eu só tenho uma dimensão, que o nome já fala
sobre essa dimensão. Então, a dimensão, quando eu estou medindo distância, é só o comprimento. Mas quando eu vou partir para área, além do comprimento que eu já tinha antes, eu vou ter outra dimensão que é chamada de largura. Então, no caso da área, nós temos duas dimensões, comprimento e largura. E como é feita essa medida de área? Vocês têm que entender o quê? A área, como tem duas dimensões, então não estou medindo só uma distância. Na realidade, eu estou medindo a superfície. E essa superfície poderia ser medida de várias formas. Mas a forma mais inteligente e melhor que foi encontrada pelos matemáticos da antiguidade foi a figura chamada de quadrado. Eu poderia usar um círculo, poderia usar um triângulo para tentar medir a superfície. Só que aí tem um problema. Se eu colocar, por exemplo, duas circunferências, uma do lado da outra, e ao lado dessas outras duas, mais duas circunferências, vocês vão notar que entre as circunferências sobra algo entre elas. Então aquela parte que sobrou ali ia ficar fora da medida. Então a circunferência não encaixa uma na outra. Então ficaria muito difícil. Por isso que se escolheram os quadrados para fazer essa medida, porque os quadrados encaixam, né, e não vai sobrar nenhum espaço ali entre eles. Então por isso que é escolhido o quadrado. E o quadrado, vocês sabem que cada lado tem a mesma medida. Então se eu tiver um quadrado, por exemplo, de 1 centímetro de lado, onde os quatro lados têm 1 centímetro, eu posso dizer que aquele quadrado tem 1 centímetro quadrado. Então, o que seria 1 centímetro quadrado? É um quadrado onde cada um dos seus lados, né, tem a mesma unidade, e nesse caso, que foi o exemplo que eu dei, é 1 centímetro de lado. Então, a área nada mais é que saber a quantidade de quadrados que eu vou colocar em uma superfície. E o terceiro conceito, que ainda confundem muito os alunos, que é o pior dos outros dois em relação à complexidade, é a medida de volume. Por quê? Porque ela inclui a dimensão comprimento, a dimensão largura e comprimento, e uma outra, que é chamada de altura. Então, quando eu estou trabalhando com volume, eu vou ter comprimento, largura e altura. 3 dimensões. Ok? E como que é feita essa medida do volume? O volume nada mais é do que determinar o espaço ocupado por algo. Então, como que vai ser medido o espaço? A figura mais fácil e melhor encontrada para fazer isso foi o cubo, que é um sólido geométrico que todas as arestas têm a mesma medida. Por exemplo, se eu tiver um cubo em que cada aresta mede 1 metro, então nós temos que esse cubo tem 1 metro cúbico de volume. Se fosse um espaço que cabessem 2 cubos, em que cada aresta tem 1 metro, então teria 2 metros cúbicos. Então a medida de volume, que é a medida de espaço, nós vamos determinar como? Vamos determinar pela quantidade de cubos que cabem em um determinado espaço. Então essa é a diferença básica entre esses 3 conceitos. Comprimento mede-se distância, área mede-se superfície, que é a quantidade de quadrados que cabem na superfície, e volume mede-se espaço, que é a quantidade de cubos que cabem em um determinado espaço. Ok? E para ficar mais claro essa diferença que a gente colocou aqui, eu trouxe para vocês 2 exemplos de problemas de geometria espacial. Que eu acho que quando a gente trabalha um problema, fica mais fácil esse entendimento. Então coloquei 2 desses problemas. Vamos lá então tentar fazer a nossa interpretação. Exemplo de número 1. O que nós tínhamos aqui no número 1? Um telhado tem a forma da superfície lateral de uma pirâmide,
regular de base quadrada, cujo lado da base mede 16 metros e a altura de cada face lateral é 10 metros. Sabendo-se que são necessárias 10 telhas para cobrir 1 metro quadrado, então, qual a quantidade mínima de telhas que deverão ser compradas? Todo problema em matemática, o interessante para vocês conseguirem resolver é tentar ilustrar tudo que tem aqui. Porque se eu for lendo todo o problema e não vou destacando, ilustrando algumas coisas, a gente pode ficar perdido aí pela metade. Então vamos detalhar tudo que tem no problema. Bom, a primeira coisa que eu posso ver aqui é que esse telhado tem uma forma de uma pirâmide essa que é regular, ou seja, as faces são iguais, exceto a base, porque é um quadrado, não é um triângulo igual às laterais. E a base, ela é quadrada. Então, uma maneira de ilustrar seria fazer o quê? O desenho desse telhado. Então, eu vou colocar aqui no canto o desenho desse telhado para a gente conseguir fazer esse trabalho. Então, eu vou desenhar o quadrado, né, da base, porque é um quadrado na base aqui da nossa pirâmide. E aí eu vou desenhar aqui. Não precisa ser um desenho assim perfeito, né, gente? Pode ser feinho assim, igual o meu mesmo, não tem problema. E aí nós temos uma pirâmide. Essa pirâmide tem algumas medidas, que já foi colocada ali para a gente aqui. O lado da base mede 16 metros. Então, cada lado aqui da base eu vou colocar os 16 metros. Então, aqui eu tenho 16 metros por 16 metros. Então, essa é a nossa base aqui, 16 por 16. E fala mais. A altura de cada face lateral é 10 metros. Não é a altura da pirâmide, que é uma coisa totalmente diferente. Ele fala a altura de cada face, lateral ainda. As faces laterais são formadas por que figura? Por triângulos. E como falou lá em cima que essa pirâmide é regular, então todos esses triângulos são congruentes. Eu vou redesenhar uma dessas faces que fica melhor a visualização. Então, uma face dessa, ela tem esse formato aqui, ó. Então, nós temos aqui o nosso triângulo, que é uma das faces da pirâmide. Aqui, eu vou pontilhar um segmento para representar a nossa altura. E só lembrando que, em geometria, o que é uma altura? É o segmento que faz um ângulo reto com a base. A base nós já temos aqui, que é o lado do quadrado ali da base da pirâmide. Então eu posso dizer que aqui tem 16 metros. A altura foi dado ali que é de 10 metros. Então eu posso dizer que essa linha pontilhada aqui tem 10 metros. Então nós temos aqui 16 de base e 10 metros de altura para cada uma das faces. Agora vamos lá à nossa pergunta, né? Sabendo-se que são necessários 10 telhas, já tem mais um número aqui, para cobrir 1 metro quadrado, então vamos colocar essa informação aqui. Então posso dizer que são 10 telhas por metro quadrado. Então a cada metro quadrado que tiver no telhado, vão caber 10 telhas. E aí perguntas, qual a quantidade mínima de telhas que deverão ser compradas? Então a pessoa quer saber quanto que ela vai comprar de telha. Para saber isso, eu tenho que saber o quê? Quantas telhas eu vou colocar ali sobre, né, esse telhado. E uma maneira de fazer isso é óbvio que é a área, porque a área mede a superfície. E eu quero saber, né, como eu vou cobrir isso daí. Então a gente está trabalhando com superfície. Então é o segundo conceito lá, que é a área. E como que eu calculo a área de um triângulo? É só relembrar o que vocês já estudaram em anos anteriores. Como eu calculo a área de um triângulo? A área é igual a base vezes a
a altura, neste caso é a altura do triângulo, dividido por 2. E aí nós vamos fazer a substituição dos valores que nós conseguimos ali retirar do problema. Então pode dizer que a área de uma das faces é igual a 16 vezes 16 é a base, a altura que é 10. Tudo isso divide por 2. A área vai ser igual a quem? Eu tenho multiplicação e divisão ali. Nós podemos tanto multiplicar ou dividir primeiro. Por quê? Porque em matemática a ordem entre a divisão e a multiplicação não importa quem vai ser feito primeiro. Eu vou dividir para depois multiplicar. Eu vou pegar 16 vezes o resultado da divisão de 10 por 5. Ou poderia fazer o contrário, dividir 16 por 2 e o resultado multiplicar por 10. Então vamos fazer esse segundo caso. 16 dividido por 2 é igual a 8 vezes 10. E aí a área vai ser quem? 8 vezes 10, eu tenho 80. Mas 80 o quê? Como é a área, e aqui tudo está em metros, então a área vai ser 80 metros quadrados. Então é isso que nós temos aí para cobrir uma face da nossa pirâmide. Mas nós temos quantas faces? São 4 faces. Então para cobrir todo o telhado, que é a área lateral da pirâmide, eu vou pegar a área de uma face e multiplicar por 4. Então eu terei 80, vou até colocar mais para cá para facilitar, né? 80 vezes 4, isso vai me dar o quê? 320 metros quadrados. Então essa é a região que vai ser a cobertura do telhado. Resolvido o problema? É óbvio que não, porque não perguntou qual é a área do telhado. Perguntou o quê? Qual é a quantidade de telhas que vai cobrir esse telhado. E nós tínhamos uma informação aqui em cima o quê? Que eu consigo colocar 10 telhas a cada metro quadrado. Mas eu tenho 320 metros quadrados. Então eu tenho que pegar essa quantidade e multiplicar pelas 10 telhas para saber o total de telhas que vão ser usadas nesse telhado. Então é só pegar agora 320 e multiplicar por 10. Que isso vai me dar o quê? 3.200 telhas. Agora sim, respondido o problema, porque queria saber o quê? A quantidade de telhas. Então, para cobrir esse telhado, vão ter que ter no mínimo 3.200 telhas. Se fosse eu construir o telhado, eu comprava até um pouco a mais, né? Por quê? Porque vai que quebra uma telha, né? Então não podemos comprar a conta. Ok, gente? Vamos ao nosso exemplo 2, para treinar essa interpretação geométrica. Vamos ler o problema aqui juntos. Por cortesia, após as refeições em um restaurante, é servido café para seus clientes. O café é servido em copinhos, que possuem o formato de um cilindro circular reto, de altura 3 cm e diâmetro da base 2 cm. Dispondo de uma garrafa com 700 centímetros cúbicos de café, qual é a quantidade máxima de copinhos que podem ser servidos nesse restaurante? Vamos tentar entender aqui uma coisa de cada vez. Vamos ver o que nós temos aqui. Ó. Nesse restaurante vai servir cafezinho. Um copo bem pequeno, pelas medidas que foram dadas. Vamos ver a medida aqui. Esse formato desse copo é de um cilindro circular reto. A palavra reto nos remete ao quê? A ângulo reto. Então, esse nosso cilindro, ele não vai ter inclinação, ele vai estar na vertical. Então, para ilustrar o problema, eu vou desenhar o meu cilindro, que é a primeira coisa que deve ser feita. Então, ilustrando o formato, né, do nosso sólido geométrico aí, você tem um cilindro. Não precisa ser um desenho bonito, é só para fazer uma representação.
E aí vamos ver o que nós temos aqui, né, no nosso cilindro. Fala que a altura desse cilindro é de 3 centímetros. Então vou colocar aqui a altura aqui, é de 3 centímetros. Está aqui no quadro. Fala também que o diâmetro, muito cuidado com esses nomes. O diâmetro é de 2 centímetros. O que é o diâmetro? É a distância de um ponto do segmento ao da circunferência, desculpe, né? Um ponto da circunferência até outro ponto da circunferência, mas esse segmento entre os dois pontos tem que passar pelo centro. Então é a maior distância, né, entre dois pontos de uma circunferência. Então eu tenho aqui o diâmetro é de 2 centímetros. Dispondo de uma garrafa de 700 centímetros cúbicos. Então nessa garrafa cabe uma determinada quantidade de café. E essa quantidade é de 700 centímetros cúbicos. Como nós temos aqui 700 centímetros cúbicos e centímetros cúbicos é medida de volume, a gente já pode subentender que o problema está trabalhando com o volume. Então são coisas que vocês têm que estar analisando para poder resolver. A pergunta é, qual é a quantidade máxima de copinhos que podem ser servidos nesse restaurante? Então, se eu souber o volume de um copinho, eu vou saber quantos copinhos eu preciso para chegar até 700 centímetros cúbicos, que é a quantidade que tem dentro da garrafa de café. Então, o que eu tenho que fazer? Calcular o volume de cada um desses copinhos que tem este formato aqui. Aí nós temos que voltar lá e lembrar como que faz o cálculo de volume de um cilindro. Como todos os sólidos geométricos, os principais, pelo menos, né? Todos não, desculpe. Os principais. A gente utiliza o princípio de Cavalieri para tentar achar a fórmula de volume para esses sólidos. O cilindro não é diferente. A gente pega a área da base e multiplica pela altura na maioria dos casos. Só quando o sólido é diferente, né? Aí a gente tem que fazer alguns outros artifícios. Mas no caso do cilindro, só lembrando aqui, e vocês têm também lá nos resumos e nas videoaulas, o volume de um cilindro é igual a quem? A área da base. Como a base é um círculo, então a área é πr ao quadrado. E aí multiplica isso vezes a altura, e aí nós vamos encontrar isso daí, ok? Fazendo então, nós teremos o quê? Volume é igual. Como eu preciso saber a quantidade de copo, então quando eu tenho π, eu poderia seguir esse π até o final. Mas a minha intenção aqui é chegar a uma aproximação, porque não tem como chegar a um valor exato, porque π é um número racional. Então eu vou fazer uma substituição aqui em π. E π é um número racional que é quem? 3,14115 e assim por diante. Nós temos infinitos números depois da vírgula. Mas eu vou fazer uma aproximação, não tem como eu fazer um valor exato aqui. Então eu vou colocar aqui π, eu vou assumir 3,14. Vou usar só duas casas decimais. Poderia fazer mais casas, mas eu vou usar só duas, que já dá para me resolver meu problema. Vezes o raio ao quadrado. Só que não tem um raio aqui. Ele me deu quem? O diâmetro. Mas quem é o raio? O raio é o segmento que vai do centro da circunferência até algum ponto dessa nossa circunferência. E é lógico, né, que o diâmetro vai de um ponto a outro e passa pelo centro. Então o raio é a metade desse valor, é a metade do diâmetro. E conceito esse que vocês já viram também em anos anteriores. Então a gente tem que o raio aqui é 1 centímetro. Substituindo 1 em r, nós teremos 1 ao quadrado. Aí vezes a altura. A altura já está visível aqui que a gente colocou na figura. É de 3 centímetros. Então tudo isso vezes 3. E aí nós vamos fazer esses cálculos. Volume é igual a quem? 3,14 vezes 1 ao quadrado é 1 vezes 1.
E 1 vezes 3 vai dar 9,42. Como é volume, e tudo aqui está em centímetros, então nós temos aqui, deixa eu voltar aqui, 9,42 seria o resultado final, né? 1 ao quadrado, 1, 1 vezes 3, 3. Então, nosso volume, que é 9,42, como é tudo em centímetros, então tem os centímetros cúbicos. Mas esse que a gente achou aqui é o volume do cilindro, que é o volume de um copinho. Mas a garrafa são 700 centímetros cúbicos. Eu poderia pegar aqui 9,42, mais 9,42, mais 9,42, até chegar a 700 para saber essa quantidade. Mas a adição de parcelas iguais é que operação matemática? A multiplicação. Então tem que pensar em um número que vezes 9,42 dê 700. Mas também ia ficar complicado eu ficar imaginando esse valor. Então, ao invés de tentar achar esse número que eu vou multiplicar, eu faço a operação inversa. Ao invés de eu pensar qual número vezes esse que dá este, aí eu pego 700 e divido por 9,42, ok? Então, vamos fazer essa divisão aqui. Vou até fazer com a outra caneta para destacar, aí eu vou colocar bem aqui do lado aqui, ó. Então, você vai ter que pegar 700 e dividir por 9,42. E como que nós vamos fazer essa divisão? Uma maneira bem legal aqui de fazer essa divisão, como a divisão eu posso representar como uma fração, eu poderia multiplicar os dois pelo mesmo valor que não altera o resultado. Então, eu vou multiplicar este por 100 e este daqui também por 100. Aí, 700 vezes 100, eu vou ter quanto? 70 mil. Dividido por 942, ok? Agora aqui eu vou separar, ó. 70 é menor do que 942, então eu vou pegar 700, ok? Se fosse 1000, eu poderia multiplicar aqui por quem? Por 7, né? 700, vai dar? Não, tem que ser 7.000. Eu vou colocar mais um pontinho aqui. Tem que ser 7.000. 7.000 dividido por 942, vocês pensam assim, se fosse 1000, seria vezes 7. Talvez vezes 8 passaria, né? Então, eu vou colocar apenas 7 aqui, ó. 7 vezes 2, 14 vai 1, né? 7 vezes 4, 28. Com mais um que subiu, 29. Vai 2, né? 7 vezes 9, 63. Com 2, 65. Faz a subtração aqui, ó. Aqui vai dar 6. Aqui dá 0, porque é 9 menos 9, porque emprestou 1. Aqui eu tenho 9 menos 5, porque emprestou 1, vai dar 4. Como aqui emprestou 1, aqui não sobra nada. Vou abaixar o próximo 0. Aí eu tenho 4.060. Dividido por esse daqui, poderia ser 4, né? Não sei. Vou tentar 4. Talvez pode ser mais. 4 vezes 2 vai dar 8. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 9, 36. Mais um que subiu, 37. Então, vamos ver o que vai dar aqui, ó. Aqui sobra 2. Aqui nós temos 15 menos 6, que vai dar 9, né? Porque emprestou 1. Aqui nós temos aqui 9 menos 7, que vai dar 2. E aqui dá 0, né? Deu menor do que 942. Então, tá certa a nossa divisão aí. Mas eu poderia continuar aqui, ó, acrescentar um 0. Mas esse 0 não veio aqui de cima. Esse 0 eu acrescentei aqui. Então, do outro lado, eu tenho que acrescentar uma vírgula. Aí, qual número que vezes 942 eu chego próximo a esse, né? É óbvio, né, que vai ser 3, porque está bem próximo de 3.000, né? Poderia continuar? Poderia, mas não faz sentido eu ficar continuando aqui. Porque eu vou ficar dividindo e vai dar muitos valores depois da vírgula. Então, a gente pode encerrar por aqui. Vamos à nossa pergunta. Qual é a quantidade máxima? Então, máxima. Então, qual vai ser a nossa resposta? A gente pode concluir que a quantidade máxima
de copinhos vai ser de 74 copinhos. Por que 74? Porque ele quer saber a quantidade de copo. Não tem como eu quebrar um copo e colocar café, ainda mais um copinho deste tamanho. Então, no máximo que ele pode servir é 74 copinhos. E vai sobrar um pouco na garrafa. Então, respondido aí a nossa pergunta. Então, no máximo que ele pode estar enchendo aí são 74 copinhos de café. Espero, que eu tenha aí tirado algumas dúvidas e ajudado vocês nesse conteúdo de geometria espacial. Muito obrigado e espero que na próxima aula tenham muito mais alunos engajados nesse processo de ensino-aprendizado. Porque é muito importante, já que a gente não tem essa presença física, esse contato que a gente tem aí de interação nessas aulas, ok? Muito obrigado, tá? Tchau, tchau e até a nossa próxima aula.